Existem lições na vida que ninguém te ensina. Elas não aparecem em um livro. Ninguém te avisa que estão chegando e quando finalmente as entende, já é tarde demais para voltar a ser quem você era antes. Muitos homens passam anos tentando se encaixar, agradar e fazer o que esperam deles. Mas o homem Sigma aprende algo diferente. Ele aprende por meio de experiências que o obrigam a mudar a forma como vê as pessoas, os relacionamentos e o próprio mundo. São momentos incômodos, silenciosos, quase invisíveis para os outros, mas que acabam transformando completamente a sua mentalidade. Se alguma vez você sentiu que pensa diferente, que observa mais do que fala e que muitas verdades só são compreendidas depois de serem vividas, então provavelmente essas lições já passaram pela sua vida. Neste vídeo, vamos ver 8 lições duras que moldam em silêncio todo homem Sigma e que a maioria dos homens só entende tarde demais. Lição 1. A versão de você que todos amavam pode ser justamente a que você precisa deixar para trás. Houve um tempo em que você era mais fácil para os outros. Dizia sim mesmo quando não queria. Aceitava conversas que te esgotavam. Mantinha a paz mesmo quando isso significava ignorar o que realmente pensava. Essa sua versão era confortável para muita gente. Era previsível, disponível e fácil de entender. Por isso mudar dói mais do que parece. Quando um homem Sigma começa a crescer, algo se move por dentro. Ele começa a escolher com mais cuidado onde estar, o que dizer e a quem dedicar seu tempo. Deixa de suavizar suas opiniões e começa a se afastar de lugares que antes tolerava. E então, acontece algo curioso. Algumas pessoas se incomodam com a sua mudança. Não porque você tenha feito algo contra elas, mas porque estavam acostumadas com a versão de você que estava sempre disponível. Lição 2. Ajudar demais pode fazer com que parem de te valorizar. No começo, ajudar parece a coisa certa. Você está disponível quando alguém precisa, oferece seu tempo, sua energia, seus conselhos. Faz isso porque esse é o seu jeito, sem esperar nada em troca. Mas, com o tempo, algo começa a mudar. O que antes era um gesto valorizado começa a parecer normal. As pessoas deixam de ver isso como um favor e passam a presumir que você sempre estará ali. Já não é algo que agradecem. Torna-se algo que esperam. Muitos homens Sigma descobrem isso depois de repetir o mesmo padrão durante anos. Percebem que, quando alguém está sempre disponível, deixa de ser visto como uma pessoa com limites e passa a ser visto como uma solução permanente. A lição chega quando você entende algo incômodo. A verdadeira generosidade precisa de limites. Sem eles, sua ajuda deixa de criar conexão e começa a te desgastar. Lição 3. Lealdade que existe apenas nas palavras ainda não é lealdade. As pessoas dizem muitas coisas sobre si mesmas. Dizem que sempre estarão ali. Dizem que você pode contar com elas. Dizem que são diferentes dos outros. E muitas vezes, elas até acreditam nisso de verdade. Mas a realidade aparece depois. A verdadeira lealdade só se revela quando apoiar alguém envolve um custo, quando significa desconforto, risco ou a possibilidade de ficar mal diante dos outros. É nesses momentos que as palavras deixam de importar e só resta o comportamento. Muitos homens Sigma aprendem isso observando em silêncio. Veem como algumas pessoas falam com segurança sobre seu compromisso, mas desaparecem quando a situação se torna desconfortável. Com o tempo, você começa a entender algo simples. Promessas são fáceis. Lealdade real só existe quando alguém decide ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Lição 4. Ter padrões altos pode te tornar mais solitário.
Muitas pessoas falam sobre ter padrões altos como se fosse apenas uma frase motivacional, mas viver de fato com esses padrões é outra coisa. Significa não aceitar trabalhos pela metade quando você sabe que podem ser feitos melhor. Significa dizer a verdade quando seria mais confortável ficar calado. Significa manter sua palavra mesmo quando ninguém mais parece levar isso a sério. Com o tempo, surge uma sensação estranha. Você começa a notar que sua forma de ver as coisas nem sempre combina com a das pessoas ao seu redor. Enquanto outros buscam o mais fácil ou o mais rápido, você segue uma linha diferente, guiada pelos seus próprios valores. Muitos homens Sigma vivem isso em silêncio, não anunciam, nem reclamam disso. Apenas entendem, com os anos, algo importante. Manter padrões altos é uma forma de respeito próprio, mas também significa aceitar que nem todos caminharão no mesmo ritmo que você. Lição 5. Buscar a aprovação das pessoas erradas pode fazer você perder quem é. Existe um tipo de cansaço que não tem a ver com o corpo. É o cansaço que aparece quando você passa tempo demais tentando se encaixar. Quando começa a medir suas palavras para não incomodar. Quando observa a reação dos outros antes de dizer o que realmente pensa. No começo parece algo pequeno. Você só ajusta certos detalhes para que tudo flua melhor. Mas, com o tempo, esses ajustes começam a se acumular. Muitos homens Sigma passam por essa fase antes de entender o que isso realmente custa. Cada vez que você modifica quem é para ganhar aprovação, uma parte da sua identidade fica mais difusa. A lição chega quando você percebe algo importante. A aprovação que exige que você mude sua essência nunca vale o preço, porque no fim você pode agradar a muitos e ainda assim deixar de se reconhecer. Lição 6. A maioria das pessoas não está contra você, apenas está a favor de si mesma. Quando alguém te decepciona, é fácil pensar que fez isso contra você, que foi algo pessoal, que escolheu te falhar de forma consciente. Essa interpretação dói mais porque transforma a situação em algo emocionalmente direto. Mas com o tempo, muitos homens Sigma começam a perceber algo diferente. A maioria das pessoas vive focada nos próprios problemas, nas próprias prioridades e no próprio conforto. Quando os interesses delas coincidem com os seus, elas estão presentes. Quando deixam de coincidir, tomam decisões que favorecem a si mesmas. Isso nem sempre nasce de má intenção. É simplesmente a forma como a maioria das pessoas se move pela vida. Quando você entende isso, algo muda na forma como vê os relacionamentos. Você para de encarar cada decepção como um ataque pessoal e começa a enxergá-las com mais clareza. Lição 7. Permanecer em silêncio na discussão errada é uma forma de inteligência. A maioria das pessoas sente necessidade de responder imediatamente quando alguém as desafia. Defender seu ponto, demonstrar que tem razão, corrigir o que considera injusto. Essa reação parece natural, mas com o tempo, muitos homens Sigma começam a perceber algo. Existem discussões que realmente buscam entender alguma coisa, e existem outras que só buscam uma reação. Nessas conversas, o objetivo nunca foi encontrar a verdade, mas provocar, descarregar frustração ou te arrastar para um conflito desnecessário. Quando um Sigma reconhece esse tipo de situação, ele escolhe algo que, para muitos, parece estranho. Ele escolhe o silêncio. Não porque não tenha argumentos, muitas vezes ele tem muitos, mas entende que gastar energia na discussão errada só alimenta algo que nunca teve a intenção de ser resolvido. Lição 8. Sentir-se confortável demais pode ser o sinal de que você parou de avançar. Depois de um período difícil, o conforto parece uma recompensa. Quando você finalmente encontra estabilidade, uma rotina que funciona e um ritmo que não exige tanto esforço, parece lógico permanecer ali.
Mas, com o tempo, esse mesmo conforto pode começar a jogar contra você. Muitos homens Sigma descobrem isso quando olham para trás e percebem algo inquietante. Passaram-se meses, até anos, e nada realmente mudou. A rotina que antes era um descanso se transformou em um lugar onde o crescimento deixou de acontecer. O problema é que esse processo quase nunca parece um erro. Parece tranquilidade. A lição chega quando você entende algo importante. Descansar é necessário, mas quando o conforto começa a te proteger da mudança, ele pode se transformar na forma mais silenciosa de ficar para trás. No fim, essas lições não aparecem em um momento perfeito, nem chegam acompanhadas de aplausos. Elas surgem quando a vida te obriga a olhar as coisas com mais clareza. Às vezes, chegam através de decepções, outras através do silêncio, e muitas vezes, quando você descobre que o caminho que escolheu é mais solitário do que imaginava. Mas é aí que se forma a mentalidade de um homem Sigma. Não no conforto, não na aprovação, mas na capacidade de aprender com cada experiência e continuar avançando sem perder quem você é. Se alguma dessas lições te pareceu familiar, é porque provavelmente você já começou esse caminho. Agora, na tela, você tem um vídeo recomendado para se aprofundar ainda mais na mente Sigma.